أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Assalamu alaikum, a paz seja com vocês. Hoje eu queria entrar um pouquinho num aspecto um pouco mais microcósmico, por assim dizer. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, uma descrição um pouco mais detida da realidade do próprio ser humano. Tá? Então nós vamos ler, para aqueles que têm o livro, nós vamos ler a carta 15, se Deus quiser, e a carta 30. Tá? Então vamos lá. A gente vai começar a ler a carta 15. Ele vai definir alguns termos-chave, né? Dessa, por assim dizer, na falta de um termo melhor, a psicologia sufi. Então vamos lá, Bismillah. O espírito, Ruh, é luminoso por natureza e procede da própria essência da luz, mas Deus é o mais sábio. Ora, sabe-se sem sombra de dúvida que Deus pegou uma porção de sua luz e lhe disse, "Sê Muhammad", e assim foi. E a partir da luz dele, que Deus o abençoe e lhe dê a paz, criou todas as coisas. Entende, pois. Então eu vou explicar para vocês o que ele está dizendo aqui. Tá? Veja, o espírito, Ruh, o espírito é a essência do ser humano. Vai ficar claro à medida que a gente for lendo. Tá? É luminoso por natureza e procede da própria essência da luz. E ele fala, mas Deus é o mais sábio? Por quê? Porque por uma questão de adab, de conveniência ou de etiqueta espiritual. Porque falar dessas coisas é muito difícil. Então ele fala isso para se resguardar de um possível erro de comunicação. Porque o que ele está dizendo é nada mais, nada menos que o espírito é luz de luz. É luz da luz divina. Ele é uma luz que procede da luz divina. De que maneira? Veja. Ora, sabe-se sem sombra de dúvida. E por que sabe-se sem sombra de dúvida? Porque isso é um hadith, ou seja, um dito do próprio profeta, que a paz esteja com ele. Ele falou isso sobre a criação dele próprio. Tá? Sabe-se sem sombra de dúvida que Deus pegou uma porção de sua luz, da luz dele divina, da luz divina, e lhe disse, "Sê Muhammad", uma porção, qabda, quer dizer, um punhado. Ele pegou um punhado de luz e disse, "Sê Muhammad", e assim foi. Isso aí, essa luz que Deus criou dessa maneira, tirando-a da sua própria luz, é a chamada Nur Muhammadiyya, a luz de Muhammad. Que é, vamos dizer, veja só o que ele fala aqui. E a partir da luz dele, da luz de Muhammad, criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Então, essa luz, a luz de Muhammad, ela é, vamos dizer, o protótipo, ou o arquétipo de toda a criação divina. Todas as realidades contidas na criação estavam contidas sinteticamente nessa luz primordial, que foi a primeiríssima coisa que Deus criou. A partir dessa luz, essa luz se diferenciou pela atividade divina criadora, se diferenciou em todo o cosmos. E quando eu digo o cosmos, eu não estou falando só desse aqui que a gente vê, quer dizer, do mundo corporal. Mas toda a criação divina, desde o mais elevado dos anjos até o fundo dos infernos, toda ela estava contida nessa luz primordial. E essa luz primordial, né, chamada Espírito de Muhammad, ela se manifestou de modo pleno e em forma humana na pessoa do próprio profeta, que a paz esteja com ele. Tá? Mas ela se manifestou inicialmente e de maneira, vamos dizer, universal, no próprio universo criado por Deus em todas as suas, enfim, do começo ao fim. Né? Porque o universo criado por Deus é muito grande.
a gente conhece assim, uma parcela ínfima dele. Eu não estou falando aqui de outras estrelas ou galáxias, ou das coisas que a gente vê à noite, por exemplo, com telescópio. Não é disso que estou falando, não. Estou falando de mundos inteiros, universos inteiros, que Deus criou num número infindável. Tem um outro hadith que o profeta, que a paz esteja com ele, fala que Deus criou 18 mil mundos igual ao nosso. E os santos que comentaram esse hadith disseram que esse número 18 mil ele é assim, é apenas uma figura para dizer da infinidade, né, dos mundos criados por Deus. Porque Deus em si é infinito. Então a sua criação é indefinida. Tá? E veja bem, então o espírito de cada homem, de cada mulher, de cada ser humano, ele é, por sua vez, uma centelha dessa luz mohamediana, dessa luz primordial criada por Deus, dessa primeira criatura. É isso que dá para a gente, pessoal, o que a gente chama consciência. Essa é a raiz dessa luz de conhecimento que tem em nós. Se vocês repararem bem no conhecimento, na capacidade de conhecimento de cada um de vocês, vocês vão ver que ela é, vamos dizer, indefinida. Cada coisa nova que aparece, ela é capaz de algum modo de assimilar. Mesmo que ela não seja capaz de entender aquilo em ato, ou seja, de entender de fato aquilo, ela é potencialmente capaz de entender. Se alguém ensinar, se alguém explicar, ela é capaz de entender, capaz de conhecer. E assim, cada coisa que aparece na nossa vida, a gente é capaz de conhecer. E essa, vamos dizer, essa capacidade indefinidamente crescente de conhecimento é, por assim dizer, uma prova, se necessário for, dessa matéria luminosa da qual o nosso espírito é feito. Porque lembrem que essa matéria luminosa, ela contém nela todo o universo. De tal maneira que ela é capaz de reconhecer tudo o que ela vê, porque aquilo já está contido dentro dela. Então, o que a gente chama de conhecimento é, na verdade, um reconhecimento. A gente reconhece fora de nós realidades contidas no nosso interior. E quando a gente fala no nosso interior, nós não estamos falando aqui no nosso pensamento, na nossa imaginação. Nós estamos falando o quê? No nosso espírito. Espírito, e aí a gente volta para algo que a gente falou nas aulas anteriores, que foi soprado por Deus dentro do nosso coração. Lá quando a gente estava lá no útero da nossa mãe. Um coração que, como a gente disse, é capaz de conter o próprio Deus. Que tem aquele outro hadith que o profeta falou, que ele disse que Deus disse: meu céu e minha terra não podem me conter, mas o coração do meu servo crente me contém. Servo crente. Tá? Por quê? Porque essa luz espiritual, que é o nosso espírito, a nossa realidade, que foi soprada na gente, no nosso corpo, quando a gente estava lá, no estado embrionário, ela é capaz de crescer em conhecimento até conhecer o próprio Deus. De tal maneira que Deus esteja contido naquele coração onde habita esse espírito. Tá? É isso que significa que o espírito é luminoso e procede da própria essência da luz. Tá? O espírito de cada ser humano, então, ele é uma centelha da luz divina. Só que essa luz é da natureza dela que
a gente fala, uma centelha dá a impressão que é uma partícula, uma coisa separada do todo, mas ela está inteira em cada parte. Tá? Então tá bom. E a partir da luz dele criou todas as coisas, entende, pois. Vamos continuar. E o espírito, ruh em árabe, é a própria alma, nefs, a qual só se turvou porque se apoiou no mundo da turbidez. Caso abandonasse esse mundo e dele se separasse, voltaria ao país natal do qual veio, o qual é a presença senhorial. Vamos interpretar isso aqui. O espírito é a própria alma. Então ele está falando aqui de dois termos fundamentais, né, no sufismo. Ar-ruh e an-nafs. Nefs é a alma. Eu falei um pouquinho de nefs, né, na aula passada, porque o Sheikh Darqawi fala, né, que a gente tem sempre que buscar aquilo que mata a alma e vivifica o coração. Né? Por que mata a alma? Veja, porque olha o que ele fala aqui. O espírito é a própria alma, a qual só se turvou porque se apoiou no mundo da turbidez. Então veja, essa luz espiritual, que é a essência de cada ser humano, e que dá para ele todas as qualidades, dá para ele a qualidade do conhecimento, dá para ele a qualidade da vontade, que forma a alma dele, e por meio da alma forma o corpo dele até. Essa luz espiritual, que é luz da luz divina e que conhece o seu Criador, porque dele procede e sabe que procede. Quando essa luz foi colocada dentro de cada um de nós, lá no útero, e a gente nasceu, o que aconteceu foi o seguinte. A gente começou, quando a gente saiu do útero da nossa mãe e começou a olhar as coisas, o nosso olhar se voltou para fora e começou a ver esse mundo de coisas separadas, de coisas limitadas, de coisas que às vezes estão em choque umas com as outras, que não se interpenetram, que às vezes se ferem. E a força dessa visão, a intensidade dessa visão, fez com que aquela realidade espiritual, que é única, se esquecesse, numa certa medida, da origem dela, do país de onde ela veio, da linhagem dela. Ele fala, em árabe ele fala que a linhagem. E essa mesma realidade espiritual, na medida em que se volta para os objetos externos e se engana, atribuindo para eles uma realidade independente, colocando a si mesma como um objeto entre outros em meio a eles. Essa mesma realidade espiritual, na medida em que faz isso, ela não é mais chamada ruh, mas é chamada nefs, alma. É isso que ele quis dizer quando ele diz que ela se turvou porque se apoiou no mundo da turbidez. Ela confiou no que ela viu em matéria de coisas duras, limitadas, adversas. Tá? E ele diz também, caso abandonasse esse mundo e dele se separasse, voltaria ao país natal do qual veio, o qual é a presença senhorial. Quer dizer, na mesma medida em que a alma, da mesma maneira que acreditou em tudo isso aqui, né, essa crença da alma, um parênteses, essa crença da alma na realidade
independente dos objetos materiais, é o que se chama wahm. É o que se chama ilusão. É ilusão por quê? Porque ela não é uma coisa que está nos objetos, é uma coisa que está nela. Ela acreditou. Mas acreditou assim, num sentido estrutural, a tal ponto que é preciso uma transformação profunda para ela deixar de ver as coisas assim. Mas na mesma medida em que ela deixa de ver as coisas assim, ou seja, né, como ele diz aqui, que ela abandone esse mundo e dele se separe, nessa mesma medida ela volta para o país natal do qual veio, ou seja, ela se torna de novo uma substância pura. O espírito, que por natureza, por essência, conhece a Deus. Tá? Nós vamos completar a leitura dessa carta com a leitura da carta 30, porque na carta 30 isso está mais explícito, mas só para terminar aqui, olha, ele vai fazer uma citação. O venerável mestre, o santo de Deus Altíssimo, Sayyid Abu Yazid Abdurrahman al-Majdub, disse a respeito da alma. Esse santo que ele cita, né, Abdurrahman al-Majdub, é um santo, na verdade, da linhagem, né, sufi dele, da linhagem Chávili marroquina, né? Então, os santos do Tasawwuf, eles têm muito costume, é uma coisa de inspiração divina, de compor poemas, né, para falar do estado deles. Então, o Sheikh Abdurrahman al-Majdub, ele falou isso: ó possuidor do espírito, de onde vieste? Espiritualmente no amor, imóvel em meio ao desdobramento da tua glória, senhorial em todos os teus estados. Então, quando ele fala possuidor de espírito, ele está falando, né? Ele está falando, na verdade, para outra pessoa como ele, né? Para uma pessoa que conhece a sua origem, né? Ou mesmo para uma pessoa que ainda não conhece, mas que está buscando. Então, ele fala esse poema no sentido de despertar ela para a realidade dela. Né? Então, ó possuidor de espírito, de onde vieste? Qual é a tua origem? De onde você veio na realidade? Não é que você veio, sei lá, do Brasil, ou você veio do teu pai e da tua mãe. Não, não, não. De onde veio a tua realidade, a tua existência? Né? Espiritualmente, no amor, quer dizer que essa procedência, essa vinda, ela é uma coisa espiritual. Ela não é uma coisa assim de você ir andando. Né? A palavra árabe, que está traduzida aqui como no amor, significa, na verdade, aquele amor, amor que deixa a pessoa enlouquecida. Que deixa um amor de ebriedade, de embriaguez. Isso aí tem a ver lá com a questão de Deus mesmo criar o mundo por amor. Né? Quer dizer, ela veio espiritualmente como fruto do amor de Deus e ela mesma uma manifestação desse amor de Deus. Manifestação que se completa quando ela realiza esse conhecimento e ama todas as criaturas como Deus as ama. Né? Ó possuidor de espírito, de onde vieste? Espiritualmente no amor, imóvel em meio ao desdobramento da tua glória. Quer dizer, em si mesmo ele é imóvel. E a manifestação, tudo isso que ele vê, são só manifestações da glória dele. Nesse sentido, o espírito é como que um instrumento, por assim dizer, porque Deus não precisa de instrumentos, mas um instrumento pelo qual Deus cria esse mundo todo. Tá? E senhorial em todos os teus estados. Senhorial, sempre que em árabe, ou que no sufismo a gente fala senhorial, né, que é Rabbani em árabe, isso se refere a Deus. Tá? Sempre que a gente fala Senhor, é Allah. Sempre que a gente fala Al-Abd, quer dizer, o servo, é a criatura em geral. Né? Pode ser eu, pode ser você, pode ser as criaturas em geral, pode ser o universo. Al-Abd é a criatura. Ar-Rab é o criador. Al-Abd é aquilo que é
produzido e cuidado pelo Senhor. Tá? Então, o espírito é senhorial em todos os estados dele, porque na sua realidade íntima ele é luz de luz. Tá? Isso aqui em árabe é um poema, ele tem rima, né, tem métrica. Como a gente disse, é muito usado, isso aí é um comentário geral. Os poemas são muito usados pelos sufis como forma de ensinamento, porque eles são decorados, facilmente decorados, exatamente por causa da métrica e da rima, né? E eles são cantados, tá? Habitualmente pelos discípulos, né? Pelos murids. A própria forma poética se presta, né? Vamos dizer, no contexto das reuniões sufis, aqui uma nota de ordem prática, no contexto das reuniões sufis, em que esses poemas são cantados, a própria forma poética, né? Combinada com a melodia, com o ritmo, ela se presta a evocar e despertar, né? Estados espirituais nas pessoas que estão cantando aquilo e participando daquela reunião. Então é muito comum em todas as cartas e livros dos sufis, assim, volta e meia eles citam um poema, quando não eles mesmos escrevem ali um poema. Né? Então sufis famosos como Ibn Arabi, né? Cada capítulo dos livros dele começa com um poema. Né? O Rumi é outro grande poeta e tantos outros sufis foram grandes poetas. Tá? Agora é o seguinte, tem ainda aqui um parágrafo, né? Da carta 15, mas eu vou falar a verdade para vocês. Esse parágrafo da carta 15, esse segundo parágrafo, ele tem a ver com um assunto completamente diferente. Inclusive, na versão original que eu tenho desse livro, né, em árabe, ele é uma outra carta. Então, nós vamos pular esse aqui, não é porque ele não é legal, mas simplesmente porque ele não se encaixa nesse assunto. Ele está falando aqui de outra coisa que talvez, se Deus quiser, a gente fala na aula que vem, que é Jalal e Jamal, quer dizer, majestade e beleza. Né, e os estados dos sufis em relação a essa dicotomia. Tá? Nós vamos parar por aqui, vamos passar para a carta 30 aqui, tá? Que para continuar essa questão, para vocês entenderem direitinho essa questão de an-nafs e ar-ruh. Tá? Vamos lá. Lembrando que se estiver em carta 30, bismillah, an-nafs, a alma, e ar-ruh, o espírito, são dois nomes da mesma coisa, que é feita da própria essência da luz, mas Deus é o mais sábio. Então veja, aqui ele está retomando numa outra carta, escrita para outra pessoa, né, o mesmo tema. Né? Quer dizer que essa coisa, que é a essência do ser humano, é feita da mesma essência da luz. E quando ele fala da luz, ele está falando da luz divina. Luz que é um dos próprios nomes de Deus, An-Nur. Tá? Se a gente for definir o que é luz, a gente pode ir buscar o que disse a respeito dela o Imam Al-Ghazali, né, que falou: luz é aquilo que em si mesmo é manifesto e que torna manifestas todas as coisas. Luz é aquilo por meio do qual tudo se manifesta, que ela própria manifesta. Tá? Então, ela é, ao mesmo tempo, a primeira, vamos dizer, manifestação de Deus, e ela é aquilo que manifesta toda a criação de Deus. Isso aí tem a ver com aquela questão da Nur Muhammadia que a gente falou lá, e para quem é cristão, ou já foi, vocês vão lembrar que Cristo também é chamado, lá numa das cartas de São Paulo, de primogênito das criaturas. É do mesmo tipo de realidade que está se falando aqui. Tá? Então tá, são dois nomes da mesma coisa que é feita da própria essência da luz. Essa mesma coisa se divide em duas, por assumir duas qualidades opostas, a saber, a pureza e a turbidez. Pois a alma, enquanto existe, é túrbida. E só nessa condição pode ser chamada de nafs.
quando a turbidez se vai e ela se torna clara, uma substância pura, merece então o nome de Ruh. Então veja. Essa substância original, espiritual, se divide em duas. Por quê? Porque na sua essência ela permanece pura. Mas aqui, manifestada no ser humano terrestre, ela se volta para fora e é influenciada, ela pega algo da turbidez do mundo. Quando a gente fala da turbidez do mundo, não é que o mundo é uma coisa impura e suja em si, não é nada disso, ela é criatura de Deus. Mas é que a alma, quando vê as coisas, ela vê separação e limitação. E é isso que ele chama de turbidez. Turbidez quer dizer algo que turva a visão, que não permite que a realidade seja vista como ela é. Na medida em que ela é túrbida desse jeito, ela pode ser chamada de nefs. Quando a turbidez se vai e ela se torna clara, uma substância pura, merece então o nome de Ruh. E, só lembrando que na aula passada, por exemplo, quando a gente descreveu o método de invocação e falou um pouco sobre o método, a gente falou para vocês que esse método consiste exatamente em voltar o olhar do exterior para o interior. O olhar da alma. Fazê-la parar de olhar para esses objetos, encantar ela, de tal modo que ela perca de vista os objetos exteriores e se volte para o seu próprio interior. Na medida em que ela se volta para o seu próprio interior, ela começa esse caminho de purificação e de regresso e de reidentificação com a sua essência original, que é o próprio espírito, que é espiritual. Vemos ainda que alma e espírito sempre se atraem mutuamente, pois são próximos uma do outro. E, em princípio, ambos são dotados de bondade, beleza e equilíbrio. Eles se atraem mutuamente por quê? Porque, na verdade, como eu falei, quando a gente nasce, a gente esquece a nossa origem espiritual, mas só em parte. Se a gente esquecesse totalmente, a gente seria capaz até de conceber a possibilidade de voltar para esse mundo da pureza. Se nosso esquecimento fosse de fato total. Mas algo dentro de nós nos lembra que não. Da mesma maneira que existe algo aqui que é limitado, que é obscuro, que é duro, existe também algo infinito, luminoso e sutil. Essa lembrança, a concepção dessa possibilidade é a prova de que não houve um esquecimento total da realidade. Se tivesse havido, sequer faria sentido uma revelação religiosa para lembrar o homem dessas realidades. A gente sequer estaria falando dessas coisas aqui, a gente viveria como os animais. Mas o ser humano não, ele é diferente por quê? Porque ele conserva no fundo do coração dele, alguns de maneira mais aflorada, outros de maneira menos aflorada, mas em nenhum ser humano isso é ausente, conserva a lembrança do seu estado original, do seu país natal. Isso, fazendo um parêntese, é aquilo que em árabe se chama fitra. Fitra é natureza original pura. E é o fato de o ser humano conservar isso aí, é disso que ele está falando, quando ele fala que alma e espírito se atraem mutuamente. O espírito está sempre chamando a alma. E a alma está sempre lembrando e querendo voltar para o espírito. Mas ela está amarrada. Ela está aqui amarrada pelos laços dos sentidos.
e de tudo aquilo que a visão dos sentidos provoca dentro dela, os laços do apego, os laços da cobiça, os laços da raiva, os laços do medo. Então ela quer voltar, mas está presa, e o espírito está chamando ela. Daí ele fala, ora, se Deus quer santificar um de seus servos, opera dentro dele o matrimônio entre alma e espírito. Ou seja, faz com que cada um deles tome posse do outro. E agora ele vai começar daqui até praticamente o fim da carta, ele vai manter essa analogia, né, de um matrimônio entre alma e espírito, no qual o espírito é o marido e a alma é a esposa. Tá? E quando ele fala aqui, opera dentro dele um matrimônio entre alma e espírito, quer dizer, ele está falando aqui, não ainda da consumação desse matrimônio, mas está falando assim, da cerimônia. Primeiro passo para santificar é essa cerimônia. Não, vem cá, vamos fazer aqui uma cerimônia de casamento entre o espírito e a alma. Isso aí é o que, no sufismo, de maneira específica, tá? Se chama o pacto, ahd, que é a iniciação. Quando você dá a mão para o sheikh dá a mão para você, e ele recita algumas palavras que te ligam àquela cadeia de graça que volta, remonta lá para o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Quando isso acontece, do jeito que tem que acontecer, né, com o sheikh possuidor dessa transmissão, fez a cerimônia de casamento entre alma e espírito e agora eles podem começar a se relacionar. Né? Lembrando que na lei islâmica, assim, é só quando casa, quando tem a cerimônia de casamento, que o homem, o marido, pode encostar na mulher, tipo, dar a mão. Tá? Antes disso é só, oi, tudo bom? Só de longe, que nem a gente falou. Tá? A alma aqui e o espírito ali. Agora que, tá, vocês estão casados, agora vocês podem encostar. Então agora vocês vão se conhecer. Né? Então, se Deus quer santificar um de seus servos, opera dentro dele o matrimônio entre alma e espírito, ou seja, faz com que cada um deles tome posse do outro. Isso ocorre quando a alma deixa para trás as paixões que a haviam afastado de sua família e de seu país e haviam roubado dela sua bondade, sua beleza, sua luminosidade, sua nobreza, sua elevação, sua exaltação e tudo o mais com que seu Senhor a agraciara, a ponto de levá-la a negar sua própria origem e já não ser capaz de encontrá-la. Né? Quer dizer, a partir desse momento a alma ela se torna capaz, na medida em que ela segue as instruções do espírito, que vão ser consubstanciadas na prática, nas instruções do mestre espiritual e no método que ele transmite, né? Ela vai se tornando capaz de deixar para trás essas paixões. Ora, se a alma não permanece nesse estado de turbidez, tá? Mas o abandona e o deixa completamente para trás, o espírito a penetra e lhe transmite suas verdades e segredos, que lhe são inspirados por Deus e não têm fim. Quer dizer, na medida em que a alma realmente, efetivamente se purifica, ela pode ser penetrada pelo espírito. E essa aqui é a consumação do casamento. E aí ele transmite para ela aquelas verdades que ele conhece. E ela passa a conhecer também. O que significa isso? Espera aí. Alma e espírito não são a mesma coisa? São a mesma coisa. São a mesma realidade. No entanto, a alma é essa mesma realidade
na medida em que está sujeita a certas limitações próprias a este mundo aqui. Então, olha bem, mesmo que ela deixe de lado a visão da turbidez e que ela volte para o seu país natal, e se identifique com o espírito, sendo os dois na realidade um, na medida em que ela for exprimir até para ela mesma essas verdades e segredos que lhes são comunicados, ela vai fazer uso das formas pertencentes a este mundo, ao mundo dela, ao mundo no qual ela nasceu e está vivendo. Então a alma, nesse sentido, é como que uma emissária do Espírito. Quando acontece essa união, ela deixa de ser algo que se opõe ao Espírito e torna-se como que uma emissária do Espírito nesse mundo, que vai ser capaz de traduzir numa linguagem compreensível e em formas comunicáveis a verdade essencial que está acima das palavras e que está acima das formas. O que significa dizer que a verdade do Espírito, por exemplo, está acima das formas? Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa luz de que o Espírito é feita, ela contém o universo inteiro. Mas ela não contém o universo inteiro como partículas grudadinhas umas nas outras e separadas umas das outras, porque isso é como o universo é aqui. Ela contém ele de forma sintética. E a realidade espiritual é sempre assim. De maneira que quando a gente quer traduzir ela de maneira inteligível aqui nesse mundo, a gente precisa como que fragmentar ela e separar ela. E a alma, na medida, a alma que tem essa comunicação infusa que lhe vem do seu Senhor por meio do Espírito, ela é então uma emissária capaz de traduzir isso em formas inteligíveis aqui nesse mundo. Tá? Mas essencialmente, como ele diz aqui, como ele já disse, né, alma e espírito são uma coisa só. Então vamos lá. As inspirações que o espírito recebe de seu Senhor se tornam mais fortes na mesma proporção em que as paixões são abandonadas, de modo que as relações entre o espírito e a alma se multiplicam, assim como seus frutos, o conhecimento intuitivo e as ações que decorrem desse conhecimento. Então, na mesma medida em que a alma se purifica pelo abandono das paixões, lembre-se que são as paixões que ligam ela aos objetos externos. Na mesma medida em que ela se purifica pelo abandono das paixões, as inspirações que o Espírito recebe do seu Senhor, de Deus, se tornam mais fortes. E as comunicações dessas inspirações do Espírito para a alma também se tornam mais fortes. Né? De modo que as relações entre o Espírito e a alma se multiplicam. Quando ele fala relações, ele está falando mesmo... A palavra que ele usa em árabe são como relações sexuais. Mas o que ele quer dizer é o contato íntimo entre os dois. Esses contatos se multiplicam e os seus frutos se multiplicam. Os filhos desse casamento, desse matrimônio entre espírito e alma. E que filhos são esses? O conhecimento intuitivo e as ações que decorrem desse conhecimento. Né? Em árabe, o que foi traduzido aqui como conhecimento intuitivo, é a luluma al-wahabiyya, quer dizer, aquelas ciências que são inspiradas diretamente por Deus.
e as ações, mas que se referem, no caso da alma, às coisas desse mundo. A tal ponto que são capazes de inspirar ações. Ou seja, é a sabedoria, uma sabedoria infusa, e as ações que decorrem dessa sabedoria infusa. Então, isso aí, essas duas coisas, a sabedoria e a ação sábia, são os frutos do matrimônio entre o espírito e a alma. Tá? O gozo desse estado é tal que leva o homem a ir contra a alma passional e a dominá-la por meio do que ela odeia, do que lhe pesa e do que lhe repugna. Isso se torna fácil para ele em razão das luzes, dos segredos e das excelências que vê nela. Então, o que ele está falando é o seguinte, veja, isso, essa união íntima entre alma e espírito, essa identificação da alma com o espírito, ela provoca um gozo tal, quer dizer, ela é gostosa, ela provoca prazer. É aquilo que é chamado bem-aventurança ou beatitude num português antigo. O prazer que ela provoca é tal que o homem se torna capaz, plenamente capaz e cada vez mais capaz de ir contra a alma passional. Quer dizer, quando ele realmente, efetivamente descobre que, contrariando as paixões, ele cresce em conhecimento real, em conhecimento metafísico, digamos assim, o contrariar as paixões se torna muito mais fácil e se torna algo que ele quer fazer para obter aquele conhecimento, porque aquele conhecimento é bom. E é assim que a gente vê, às vezes a gente vê, né, as obras dos santos, né, obras de ascese, até mesmo de suportar contrariedades, de suportar a calúnia, suportar às vezes a violência. E a gente fala, não, como é que esse pessoal conseguia fazer isso? É porque ele estava num estado tal que ele já tinha visto que tudo o que vai contra a alma dele, tudo que nem ele fala, que a alma dele odeia, tudo que é pesado para ela, tudo que repugna ela, faz bem para ele espiritualmente. Torna ele mais sábio, mais iluminado. E é essa realidade que explica algumas virtudes que a gente vê nos santos e que às vezes a gente tem até gente, né? Eu particularmente não, mas tem até gente que às vezes duvida. Não é possível que seja verdade que esse cara era assim, ou que esse cara faz isso, ou faz aquilo. Não, faz sim, sabe por quê? Porque ele já viu que isso aí dá para ele, atualmente, diretamente, imediatamente, algo que supere muito qualquer contrariedade que ele possa ter ou sentir. Tá? Mas aqui, então, estamos falando então de um estado elevado. Né? Essa caminhada começa com aquele matrimônio que a gente falou, de você se ligar a alguém que seja capaz de te transmitir a graça, a instrução e o método para que você comece a voltar o teu olhar para o interior e a deixar de lado os objetos desse mundo a ponto de ser capaz de receber algo da luz do Espírito. Ou melhor ainda, a ponto de se identificarem numa certa medida já com aquela luz. No começo receber, depois se identificar. Porque o Sheikh Darqawi, pessoal, ele
Sheikh Darkal, ele é muito sintético na exposição dele. Tá? Vocês vão ver, por exemplo, em outros sufis, que esse processo que o Sheikh Darkal descreve assim como um passo, vamos dizer assim, né? Mesmo quando ele fala lá do método de invocação, de como ele ficou invocando lá um mês e alguns poucos dias até chegar naquela realização, que é a realização última do sufismo, isso que ele descreve como um passo, outros sufis vão descrever como uma série de etapas. Dá para reconhecer etapas nisso aí. Tá? E se Deus quiser, na aula que vem, a gente vai detalhar um pouquinho dessas etapas. Mas, vamos dizer, sinteticamente, a gente pode dizer assim, não, primeiro a pessoa vê a luz. A alma vê aquela luz, de longe. Daí ela se aproxima daquela luz, chega mais perto dela. Na verdade, vamos dizer assim, existe assim uma divisão quádrupla, né, ou tripla, que é bastante tradicional, que a gente pode dizer assim. Primeiro ela ouve falar daquilo lá. E esse aqui é o estado que o Sheikh descreve lá, dizendo que eles se atraem mutuamente. Depois ela vê aquilo. Vamos supor que seja um fogo, que nem no caso de Moisés. Ele viu um fogo. Daí ela vai indo, vai se aproximando daquele fogo. Quando ela chega bem perto, ela já sente o calor do fogo. E se ela for daquelas que tem aquela altíssima aspiração que o Sheikh Darqawi falou, ela vai se lançar no fogo. E vai ser consumida pelo fogo. E se tornar ela própria fogo. Tá? Então você tem o ouvir falar, você tem o ver de longe, você tem o ver de perto e você tem a identificação total e final e real com o objeto que consome a criatura. Como a gente disse, isso a gente falou na última aula, né? De extinção. Tá bom, gente? E só para fechar, então, isso aqui, quer dizer, teria ainda muita coisa para falar, eu até tinha separado mais um texto, mas inshallah a gente pode fazer isso na aula que vem. Isso que ele está falando aqui é uma exposição de um hadith extremamente sintético do profeta, que a paz esteja com ele, que falou o seguinte, ele falou, olha, quem conhece a si mesmo conhece a seu Senhor. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Então, o que significa isso? Vejam bem. Conhecer a si mesmo não é conhecer, por exemplo, pode até ser no começo de uma caminhada, pode até ser, não, eu sou um cara assim, assado, tal, eu tenho tais qualidades, tais defeitos, e papapá, papapá, papapá. Agora, isso aí por si não vai me fazer conhecer meu Senhor. O que vai me fazer conhecer meu Senhor é eu conhecer minha essência. Minha essência humana. Eu conhecer a realidade luminosa que habita no meu coração e que sou eu na realidade. E conhecê-la no sentido de identificação, quer dizer, de reconhecer como eu mesmo. Na medida em que eu reconhecer que eu sou isso, que eu sou essa criatura luminosa e pura, e reconhecer não é desse jeito, eu por aqui posso até falar eu reconheço, mas não é isso, estou falando de uma identificação essencial por um processo semelhante a esse que ele descreveu aqui.
Na mesma medida em que eu me identifico com essa criatura luminosa e pura, eu conheço o meu Senhor. Por quê? Porque essa criatura conhece o seu Senhor. Ela nunca esqueceu, ela nunca duvidou. Ela sabe exatamente de onde e de quem ela provém. Ela conhece a imensidão e a infinitude do Senhor e ela conhece a sua própria fraqueza e limitação. Ela sabe quem é a origem e quem é a derivação. Ela sabe quem é o Criador e quem é a criatura. E do mesmo jeito que a nossa alma olha para fora, para o mundo das coisas, o espírito olha para o seu Senhor. Tem um olhar permanentemente voltado para o seu Senhor. Então, na medida em que a alma se identifica com quem ela realmente é, com a verdade do seu ser, por isso mesmo e nesse mesmo ato, ela conhece o seu Criador. Agora, como nós vimos, o próprio Espírito, ele é luz de luz divina. Na medida que ele mesmo vai olhando para o seu Criador e mergulhando naquele mar luminoso, a visão dele próprio enquanto criatura sobe e ele vê só o Criador também. De tal maneira que ele chega a esse grau de conhecimento por identificação que a gente falou também na última aula. De tal maneira que quando a gente estava falando dos passos pelos quais a alma pode se identificar com o espírito, há também os mesmos passos pelos quais o próprio espírito se identifica com o Criador, com Deus, Deus Altíssimo. Lembrando sempre que não é que o homem é Deus. Porque naquele momento em que Deus é conhecido, em que há essa identificação, o homem desaparece enquanto tal. Só resta o Criador. O oceano sem ondas e sem margens. Tá bom, gente? Então sempre guardem, né? Se guardem de imaginar uma qualquer possível identificação de um ser limitado, ignorante, fraco, com o Criador de todas as coisas. Não é nada disso. O que acontece é uma purificação sucessiva que vai em que os aspectos criaturais vão ficando para trás e a essência do conhecimento se revela e se manifesta. A essência da luz da consciência se revela e se manifesta. Tá? Eu leio o textinho que eu preparei para vocês, que é de um outro Sufi, que explica isso aqui de uma maneira mais legal ainda, assim, eu acho, mais completa. Eu vou fazer isso, tá? Porque é bem curto. Então tá, esse texto aqui, ele ele foi um discípulo, né? É a descrição de um discípulo das palavras do Sheikh Ahmed Al-Alawi, que foi ele próprio um descendente espiritual do Sheikh Darqawi. Então, o Sheikh Darqawi morreu em 1823. O Sheikh Al-Alawi morreu em 1934. Então, o Sheikh Darqawi era marroquino, o Sheikh Al-Alawi era argelino.
E foi, por enquanto, o último grande renovador dessa da Tariqa Shadhiliyya, né, o Sheikh Alawi. Mas é a mesma linhagem. Então, olha só o que ele fala aqui. O infinito, ou o mundo do absoluto, que concebemos como algo fora de nós, é, ao contrário, universal e existe tanto dentro de nós quanto fora. Há somente um mundo, que é esse. Quando ele está falando de infinito, mundo absoluto, ele está falando assim, daquele mar sem margens, aquele oceano de luz sem margens que é Deus, que é Allah. Aquilo que aparece para nós como o mundo sensorial, o mundo finito do tempo e do espaço, é somente um conglomerado de véus que encobrem o mundo real. Esses véus são nossos próprios sentidos. Nossos olhos são os véus que encobrem a verdadeira visão. Nossos ouvidos, o véu que encobre a verdadeira audição. Para tomarmos consciência da existência do mundo real, os véus dos sentidos devem ser levantados. Então veja. O Sheikh Alawi, ele fala muito isso. Ele fala, olha, a tua visão é o véu que desce sobre a visão divina. A tua audição é o véu que desce diante da audição divina. Se não tivesse a tua visão, se não tivesse a tua visão, só restauriam a visão e a audição divinas. Então, isso aí, esses véus dos sentidos, é mais uma maneira de se referir àquela wahm que a gente falou. Aquela ilusão. Esses véus têm que ser levantados. E eles têm que ser levantados. Para serem levantados, é para isso que existem os métodos do tasawwuf. Tá bom, gente? Para isso que existem. E só um parênteses aqui, esses métodos, por exemplo, de dhikr, quer dizer, de invocação, que vão levar o homem para um estado de concentração, de abstração do mundo sensorial, né? E concentração num símbolo de Deus, eles devem ser necessariamente acompanhados, né, pela prática, tá, da lei, né, pela prática de tudo aquilo que é prescrito por Deus. A pessoa, para conseguir ter os efeitos, ter bons efeitos com esses métodos, ela deve cuidar muito de como ela se comporta quando ela não está praticando os métodos em si. Tá? Isso aqui é um parênteses muito importante, porque hoje em dia, né, tem ideias e mais ideias erradas a respeito do caminho espiritual. Né? Como se às vezes você pudesse, por exemplo, só praticar esse método aqui, e independentemente de como seja a tua vida fora de lá. Não é assim. Todos os mestres sufis vão mandar você ser extremamente correto em toda a tua vida. E eles vão mandar você, na medida do possível, ser o mais possível desapegado das coisas do mundo. Mesmo que você tenha a tua família, que você tenha o teu trabalho e tudo mais. Né? Mas tá bom. Então tem que levantar os véus dos sentidos. Quando isso acontece, o que resta do homem? Resta uma leve luminosidade que lhe aparece como a lucidez da sua consciência. O homem vê a si mesmo como uma luz. Ora, há uma continuidade perfeita entre essa luminosidade e a grande luz do mundo infinito. E uma vez percebida essa continuidade, nossa consciência pode, por meio da invocação, como que se derramar e se espalhar no infinito, identificando-se com ele. É assim que o homem chega a perceber que somente o infinito é, e que ele, a consciência humana, existe somente como um véu. Então isso aqui, depois se vocês quiserem, eu posso até mandar para vocês, porque é um texto com chaves. Né? Então, assim, uma vez percebida essa continuidade, quer dizer, luz
é uma coisa só. É que tem uma luz fraca e uma luz muito forte. Tem uma luz que capta alguns objetos e outra que manifesta todos os objetos. Uma vez percebida realmente essa continuidade por meio da invocação, quer dizer, desse símbolo no qual o homem se derrama e que ele se concentra e para o qual ele direciona toda a sua aspiração, a consciência pode se derramar e se espalhar no infinito, identificando-se com ele. É assim que o homem chega a perceber que somente o infinito ou seja, perceber aquilo que o Sheikh Darqawi percebeu. Que não há nada, não há realidade exceto Deus, e não há nada no cosmos exceto ele. E perceber que ele, a consciência humana, existe somente como um véu. Na medida em que ele existe, ele é uma coisa limitativa. Uma coisa limitativa que, como a gente já disse, falando da alma em relação ao espírito, mas aqui a gente também pode falar do espírito humano em relação... Na medida em que existe, ele é uma limitação, evidentemente, mas ele também é um mensageiro. Ele também é um revelador. Ele também é uma manifestação dessa luz infinita. E ele contempla essas duas realidades. Quando esse estado se realiza, todas as luzes da vida infinita penetram a alma do Sufi. Esse aí é Sufi de verdade, esse aí. E o fazem participar da vida divina. E a invocação do nome Allah é o intermediário que vai e volta entre o cintilar da consciência e os esplendores ofuscantes do infinito, afirmando a continuidade entre eles e estabelecendo entre eles uma comunicação cada vez maior até que estejam fundidos na identidade. Então é isso, gente. Eu acho que está bem claro, quer dizer, na medida, né, em que é possível esclarecer esse assunto em uma hora, está bem claro, primeiro, essa continuidade entre alma e espírito, segundo, essa continuidade entre a luz do espírito e a luz divina, ao mesmo tempo em que a gente sabe que existe uma diferença essencial entre a luz divina e toda a criatura, porque a luz divina é a fonte, e ela é absolutamente infinita, e a criatura só participa da infinitude dela por identificação e extinção. E está claro também de que maneira a gente pode dizer que quem conhece a si mesmo, conhece a seu Senhor. Esse conhecer a si mesmo é uma coisa difícil e que demanda realmente um grande trabalho. Tá? Então, eu acho que é isso por hora. Eu tinha visto aqui uma pergunta, vou dar uma olhada. Pergunta do Denis. Retornando no tópico do não esquecimento de nossas origens. Essa ânsia de retorno salienta-se em alguns de nós por amor pelo regresso em si. Porém, a misericórdia divina é tanta que todos, independente de tempo e espaço, um momento irão se voltar a essa mesma ânsia que nos move. Sim, a gente tem uma parte bastante repetida do Alcorão, que é Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quer dizer, todos nós pertencemos a Deus e todos nós voltamos para Ele. Quer dizer, não tem como a criatura escapar desse retorno. Né? No entanto, na mesma medida em que ela, vamos dizer, ela une a sua vontade. Veja, a vontade divina é que todos retornem para Ele. E todos vão retornar para Ele, porque a vontade de Deus é absolutamente soberana. No entanto, na medida em que o homem une a sua vontade à vontade divina, ele concorda com a vontade divina,
ele vai ser capaz de aproveitar aquele retorno de uma maneira que a alma que retorna a Deus, vamos dizer, por mal e à força, não vai poder. Então é muito importante que o ser humano, ele já, desde já, ele una, né? Ele direcione a sua vontade para concordância com essa vontade divina de que vamos retornar a Deus. É isso, é a mesma coisa assim, todos nós vamos morrer, não é verdade? Mas o profeta, sallallahu alaihi wasallam, no hadith muito famoso, o que que ele falou? Ele falou, mutu qabla an tamutu, quer dizer, morram antes de morrer. Né? Antes que chegue a morte, já morram para esse mundo, já morram para as paixões, já morram para a visão da falsidade, já morram para a ignorância, já morram para a ilusão. Morram desde já. Que aí na hora que vocês morrerem, que o corpo de vocês morrerem, vocês vão entrar no mundo de luz. Então, sim, todos voltarão para Deus, mas a nossa vontade tem uma participação bastante importante no modo pelo qual a gente vai experimentar essa volta. Tá? Aqui do Léo. Mas parece que Ruh e Nefs se identificam só simbolicamente, não? Ou no sentido de que, no fim das contas, tudo é espírito. Veja, eu não diria simbolicamente, né? Eu não diria simbolicamente, eu diria que existe uma identidade essencial entre os dois. Né? Então, por exemplo, talvez o Léo até já tenha ouvido eu falar isso, mas eu vou falar de qualquer jeito. Quer dizer, uma vez eu perguntei para um sheikh, eu perguntei, escuta, a gente pode conhecer o espírito? Ele deu risada. Ele falou para mim o seguinte, não, tipo, o olho não vê a si mesmo. Ele falou assim, olha, pega uma nota de dinheiro, uma nota, né? De um lado tem uma carinha, do outro lado tem um desenho. Ele falou, espírito e alma é que nem os dois lados desse papel, é o mesmo papel. Não são dois papéis. Um lado está voltado para Deus. E ele falou bem assim, um lado está voltado para Deus e representa os direitos que você tem perante Deus. Os direitos que Deus mesmo te concedeu. Ele falou, outro lado deu as costas para Deus e está voltado para o mundo. E representa os direitos de Satanás sobre você. Mas o papel é um só. São os dois lados do mesmo papel. O que acontece é que esse lado que está voltado para o mundo, ele tem que se voltar para o lado original. Então, não diria de maneira alguma que é uma identificação simbólica. Eu diria que é uma identidade essencial. E que a queda da ilusão é exatamente essa volta do olhar. Né? Esse direcionamento do olhar, ou redirecionamento do olhar para a realidade divina. Né? Em árabe, tawadjuh, quer dizer, a gente se voltar numa direção. Ou tawjih. Né? O Sayyidina Ibrahim, o profeta Abraão, que a paz esteja com ele, ele falou, né, no Alcorão, ele falou Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Quer dizer, eu voltei o meu rosto para aquele que criou os céus e a terra. É isso. Quando isso acontece, ocorre não a identificação, o reconhecimento de uma identidade essencial. Inshallah. Isso aí, uma aula que nos faz entender a vontade divina, inshallah. Parece que o Sheikh Al-Darqawi deu uma aula de matrimônio junto, com certeza, quem quiser entender
a essência do matrimônio e papéis respectivos de marido e mulher faria muito bem meditar sobre esse símbolo do matrimônio entre espírito e alma. Porque nisso aí está a chave de como deve ser o marido, como deve ser a esposa, né? Como eles devem ser. Sempre lembrando, né, que existe aí uma identidade essencial, tá? E que, como se diz por aí, ninguém é melhor do que ninguém, tá? Mas marido e mulher exercem papéis diferentes e nesse símbolo tem aí uma chave para a gente entender isso. Então, o trecho do texto em que ele comenta sobre as coisas percebidas pelo faquir velado como sendo um congregado de véus, me lembrou da doutrina budista do anatta, de que todas as coisas são congregados sem uma essência inerente. Sim, verdadeiro. De fato, assim, os véus considerados em si, né, uh, eles são exatamente. Eu até esqueci, mas sim, eles falam bem de agregados, né? Os budistas falam de agregados, pelo menos a tradução comum que o pessoal dá é de agregados, né? Sem uma essência inerente. A gente diria que, veja, na medida em que ele existe apenas como uma limitação, de fato ele não tem uma essência própria. O véu existe apenas como uma limitação, ele fala aqui. Então o véu em si não tem a sua essência dele. O que tem uma essência é a realidade. E todo véu é apenas uma limitação. Então, sem dúvida, tem a ver com a doutrina budista, com certeza. Né? Também lembra muito o budismo, a Flávia falou isso, e veja, e por que lembra o budismo? Por que lembra o budismo? Porque, lembra como a gente falou na primeira aula, veja, a metafísica é universal. Aquilo que os muçulmanos estão descrevendo é o mesmo que os budistas estão descrevendo. E o mesmo que os hindus estão descrevendo. E o mesmo que os cristãos estão descrevendo, cada um com sua linguagem. É que, de fato, ao contrário do que se pensa por aí, até a linguagem islâmica é bastante próxima de certos aspectos da linguagem budista e hindu, apesar de tanta gente, né, achar que não, que é totalmente diferente. A descrição é muito próxima, tá? E de alguns cristãos também. Tá? Mas sim, quando você mergulha fundo na metafísica sufi, ela vai parecer muito essas outras doutrinas orientais. Né? Então, o Bené pergunta, Marcelo, o nafs é algo que se forma naturalmente quando nascemos ou é algo que construímos durante a vida? Veja. Ele se forma quando nascemos e ele vai aumentando durante a vida, tá? Ele vai se consolidando. Até o momento em que o ser humano fala, não, peraí, né, vamos parar com isso. E existem vários graus nesse parar. Né? Veja, o ser humano que fala, não, peraí, deixa eu seguir a lei de Deus. Então, assim, eu não vou mentir, eu não vou roubar, não vou fraudar, né? Eu não vou fazer sexo fora do casamento. O ser humano que faz isso, numa certa medida, ele já está detendo, já está pondo assim, um freio no desenvolvimento, no crescimento do nefs. Porque ele sujeitou o seu nefs a limitações que muitas vezes vão contra o que o nefs quer. E fez isso, em tese, pelo menos, pensando em obedecer ao seu Criador. Então, isso aí já não é uma coisa pequena, já é uma coisa assim, a pessoa botou freio naquele nefs. Botou um belo de um freio. É que ela pode ir além e não só botar freio nas paixões do nefs, mas ela pode
vamos dizer assim, extinguir o próprio nefs. E é desse processo que nós estamos falando aqui. Quer dizer, existem aí vários graus em que ela pode deter esse processo de desenvolvimento do nefs. Mas sim, ela nasce, né? Ela se cria, se forma naturalmente quando a gente nasce. Né? O nenenzinho lá no útero não tem, lá dentro não tem. Tanto que a gente nem lembra de como a gente era lá, da nossa vida lá. Mas uma vez que ele vem para cá, ele vai formando, e é aí que vai começando a nascer a memória. Né? Você lembra? Você até, assim, a partir de uns 2 anos e pouco, você já lembra de alguma coisinha. Se você olha a criança, é com essa idade que ela começa a formar o nefs. É isso aí, pessoal. Então, eu agradeço, peço a Deus que torne faça com que esse conhecimento seja benéfico para todos nós e que motive a gente a caminhar na direção certa e começando pela observância da lei dele, de procurar agradar ele, fazer e não ferir o próximo, né? E que ele abençoe todos nós, nossas famílias. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Então, obrigado pela presença de vocês e vejo vocês para a última aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.